Vamos lá, pessoal. É o segundo vídeo sobre a crise da dívida e o ajustamento da economia brasileira na primeira metade dos anos 70, né? Continuamos com as referências tradicionais: Mônica Bayer, Rumo Perdido, Beluso e Julinho de Almeida, a crise da dívida e as repercussões sobre a economia brasileira, Carneiro, desenvolvimento e crise, e o Davidoff. Já apresentamos o cenário externo, o choque e a dinâmica de ajustamento, né? Agora vamos olhar um pouco. A ideia dessa aula é mostrar como os impactos da crise da dívida levaram a uma dinâmica de ajustamento no qual o setor privado é salvo pelo setor público, o setor privado sai líquido e ajustado, o setor público assume os custos do endividamento, gesta para salvar o setor privado uma nova dinâmica de acumulação. E esse ato de assumir os custos do endividamento e gestar uma nova dinâmica de acumulação para salvar o setor privado levam de uma vez por todas à crise do desenvolvimentismo, ao esgotamento do modelo desenvolvimentista até então vigente, grosso modo, entre 1930 e 1980. Vamos lá. Essa é a lógica a lógica dos impactos da dinâmica de ajustamento e da crise do desenvolvimentismo. Como principais impactos da crise, como impactos indiretos da crise da dívida, né, a gente observa, além dos já citados anteriormente, entre 1978 e 82, a dívida externa brasileira multiplica-se por 3. Temos uma máxima desvalorização em 79 ali com o Delfim. E aqui, novamente, em 1983, de novo com o Delfim, né, a gente observa uma tendência de desvalorização da moeda doméstica. Em 1983, há uma nova máxima desvalorização. Ou seja, o cenário externo de restrição ao financiamento é tão forte, tão sólido, que a economia brasileira precisa gerar mega superávites comerciais para minimamente arcar com seu passivo externo. É um momento de transferência muito grande de recursos ao exterior, na década de 80, e a maxi-desvalorização, a reorganização dos preços relativos, é um instrumento fundamental para fundamentar, desculpa a redundância, esses mega superávites. Então, tem mais uma maxi-desvalorização em 1983, que obviamente vai ter impacto na inflação e no estoque da dívida em moeda local. O cenário é tão grave que também se observa já a partir de julho de 83 uma centralização cambial no Banco Central. Ou seja, a escassez de divisas é crônica, generalizada, gigantesca. Eu centralizo o câmbio no Banco Central, promovo maxi-valorização, promovo incentivos de N naturezas para gerar mega superávites comerciais. Isso vai acontecer. A economia brasileira vai gerar mega superávites comerciais a partir de 1983, ou seja, vai transferir recursos líquidos para o exterior durante um grande período, no mínimo uma década. Esses persistem até 1994 no plano real, né? Certo. Então, economia brasileira como grande remetedora de recursos para o exterior por meio de grandes superávites comerciais na década de 80 até a década de 90. Primeiro impacto. Outro impacto importante. Conforme a gente já discutiu em outras aulas, a gente viu que houve ao longo dos anos 70 e também dos anos 80 um movimento grande de estatização da dívida. O Estado vai assumindo a maior parte dos ônus do endividamento, como a gente sabe. O setor público vai chegar ali logo após a moratória mexicana, em finais de 1982, com cerca de 2/3 do estoque da dívida. Ou seja, o endividamento externo vai caindo sobre os pesos do setor privado. Tanto o ônus, no que diz sentido ao ajuste, em termos mais estruturais, quanto o ônus no sentido do ajuste em termos mais conjunturais. Estruturais, crise do desenvolvimentismo. Conjunturais, problemas fiscais domésticos, problemas inflacionários. Certo.
Quando a gente tem essa segunda máxima desvalorização em 1983, a primeira em 79, o que a gente observa? Um aumento grande do estoque da dívida externa em moeda local. Com a desvalorização de 30%, significa que o estoque da dívida externa em moeda local aumenta 30%. Se o estoque aumenta 30%, os fluxos necessários para remunerar essa dívida também aumentam substancialmente. Olha só como a gente está amarrando o setor público no que diz respeito ao ônus assumido por ele no que diz respeito à capacidade de ajuste da economia brasileira, que na verdade vai ser associada ao fim do desenvolvimentismo. Né? Certo? Então, o Estado assume a dívida, o Estado assume uma parcela gigantesca da dívida, ele vai oferecer um ajuste ao setor privado que vai sair líquido. Ele vai internalizar os custos para proteger e salvar o setor privado, mas a partir daí vai erodir completamente sua capacidade de financiamento externa, interna, sua capacidade de investimento, que vai desarticular completamente o modelo de acumulação da economia brasileira, característico até então do desenvolvimentismo, que vai desorganizar completamente as finanças públicas, sucatear o setor privado estatal e vai dar origem ao processo de quase hiperinflação. Fecha parênteses. Impactos da crise da dívida. Generalização dos mecanismos de proteção ao setor privado, como forma de salvar o setor privado. A gente viu que ao longo dos anos 70, a dívida vai ficando crescentemente pública, crescentemente absorvida pelo Estado, principalmente pelo setor, pelas empresas estatais. Em troca disso, o setor público vai aos poucos oferecendo ao setor privado diversos mecanismos de proteção. Qual que é a lógica? Primeiro, olhando para a exportação, geração de mega superávites comerciais, eu tenho uma profusão gigantesca de incentivos, subsídios de N naturezas às exportações, que podem chegar até 60% do valor da exportação. Ou seja, muito incentivo e subsídio ao setor privado para exportar. Para quê? Para gerar recursos em dólar para fazer frente às necessidades de contornar o estrangulamento externo da economia brasileira. Então, eu tenho uma transferência massiva de recursos para o setor privado exportador, para gerar esses mega superávites. Além disso, eu tenho a generalização da oferta de títulos com proteção cambial. Títulos de dívida doméstica com proteção cambial. Qual é a lógica? O Estado vai passar a se financiar domesticamente, e vai oferecer ao setor privado, além dos incentivos de exportação, títulos na dívida pública doméstica que embutem a variação da taxa de câmbio na sua remuneração. Como a tendência é um estrangulamento de permanente desvalorização da moeda doméstica, se eu estou atrelado a uma determinada taxa de câmbio, se eu estou atrelado a um determinado valor do dólar, que não vai se efetivar, porque eu vou ter uma desvalorização, o que significa? Estou oferecendo uma proteção extra para o setor privado contra as desvalorizações cambiais, contra a desvalorização do seu estoque de ativos. Ou, em outras palavras, estou oferecendo um incentivo, um subsídio, uma transferência deliberada de renda para o setor privado que vai estar imune a variações da inflação e a variação de câmbio. Todos os custos desse ajustamento vão ser assumidos pelo Estado. Logo, eu estou tirando o risco, tirando a incerteza dessa atividade de valorização por meio dos títulos da dívida pública de curto prazo. Daqui a pouco a gente mostra mais detalhes. Né? Os impactos dessa estatização da dívida, desse ajuste centralizado nas costas do Estado, vão ser um completo desajuste das finanças públicas. Né? Completo desajuste. Devido principalmente aos enormes encargos financeiros. Qual que é a lógica? Olha, não é que o Estado está gastando mais que deveria na questão operacional, na questão perdulária, digamos assim, do seu comportamento. Mas a lógica financeira, os custos financeiros da dívida, derivados lá do choque de juros de 1979,
vão fazer com que a dinâmica de crescimento da dívida externa e sua relação com a dívida interna façam com que as finanças públicas sejam completamente desajustadas. O estoque da dívida gigantesca, os encargos financeiros gigantescos, fazem com que, independente das variações de fluxo, variações marginais de atuação do Estado, de qualquer tentativa de se buscar um ajuste fiscal, sejam inviáveis, porque eu estou preso a uma lógica financeira. Estou arcando com a dívida externa, a desvalorização dela faz com que o custo da moeda doméstica aumente muito, o estoque da moeda doméstica aumente muito. Além disso, eu estou oferecendo para o setor privado muitos subsídios, incentivos de exportação, estou oferecendo títulos da dívida pública doméstica indexados em dólar, ou seja, estou internalizando todos os prejuízos, certo? Instrumento fundamental, além do setor público, das esferas governamentais, né? Instrumento fundamental são as empresas estatais. As empresas estatais são ajustes fundamentais, são instrumentos fundamentais para o ajuste, né? Elas são responsáveis por algo entre 70% e 80% da dívida externa do setor público. Né? Elas são forçadas a tomar, desde os anos 70, dos anos 80, recursos externos. São forçadas a tomar recursos externos. Parênteses, pessoal. Isso depois vai levar a um sucateamento das grandes empresas estatais e vai abrir caminho no cenário de avanço do liberalismo, no cenário de avanço de condicionalidades impostas para o FMI, para a privatização das mesmas logo depois, nos anos 90. Então, é jogado sobre o peso das estatais, sobre o ombro das estatais, um preço muito grande para se contornar o estrangulamento externo a partir das suas atuações. Né? Isso vai fazer com que elas percam grande capacidade de geração de caixa, de acumulação de investimento, ou seja, elas estão sendo usadas como instrumento para ajuste macroeconômico. Isso vai fazer com que elas reduzam muito a sua participação de investimento no PIB. Para a gente ter uma ideia, as empresas estatais, setor produtivo estatais, representavam 9% do PIB em termos de investimento em 1979, no final do PND. Isso cai para 2,5% em 1985. Olha a dimensão do investimento público por parte do setor produtivo estatal como instrumento para o crescimento, para contornar oscilações cíclicas e para levar o processo de transformação estrutural da economia brasileira. 9% do PIB no auge ali, finalzinho do segundo PND, para 2,5% do PIB em 85. Isso só vai cair depois dos anos 90. Os anos 2000 recupera um pouco, mas nunca chega no mesmo patamar. Certo? Essa redução do investimento por parte do setor produtivo estatal vai ter, obviamente, um impacto importante na redução do investimento privado. Ao contrário do que uma leitura convencional sugeriria, não se observam os mecanismos de crowding out entre o investimento público e o investimento privado. Exatamente ao contrário, os mecanismos são de crowding in. O investimento público, o setor público vem antes e depois ele traz o setor privado complementando, oferecendo novas possibilidades de acumulação. Então, essa queda no investimento público leva a uma queda grande também do investimento privado. Além disso, a deterioração das empresas estatais continua porque elas são utilizadas para controlar a inflação também. As tarifas públicas, os preços dos bens produzidos pelas empresas públicas são utilizados como instrumento para controle da inflação. A lógica é eu seguro as tarifas públicas para segurar a inflação, cenário de grande instabilidade externa, desvalorizações permanentes, desequilíbrios intersetoriais, pressões inflacionárias, segura as tarifas públicas para segurar a inflação. Segura as tarifas públicas também para quê? Para levar ao barateamento de insumos ao setor privado, para oferecer mais uma possibilidade de ajuste ao setor privado. Tudo isso vai levar a uma redução grande da capacidade de autofinanciamento das empresas estatais. Elas estão sendo sucateadas. O Tesouro Nacional, que deveria fornecer recursos necessários para estas empresas, porque elas estão sendo ponta de lança no ajuste, também não o faz. Por quê? Lógica de segurar os gastos. Um cenário de estrangulamento externo e interno. Então, o Tesouro reduz as transferências para as grandes empresas estatais. Isso vai destruindo a capacidade produtiva dessas empresas.
Vale lembrar, elas estão sendo utilizadas como instrumento de ajuste macroeconômico. Logo, o ônus do ajuste deve caber ao Tesouro, não à empresa em si. Vale lembrar que, na primeira metade dos anos 80, essas empresas do setor produtivo estatal, ele opera com superávit operacional. Ou seja, a atividade exclusiva da empresa tem superávit operacional. Ok, está indo bem, apesar da crise. O problema é que elas vão ter um déficit financeiro gigantesco porque elas estão sendo utilizadas como instrumento para o ajustamento da crise externa. Quando eu levo em consideração só as atividades operacionais delas e não um instrumento para o ajuste financeiro no cenário de crise, as empresas iam bem. Só que quando eu coloco outros ônus do tesouro, segura a tarifa, segura preço e não repassa recurso, eu destruo a capacidade das empresas. Isso não tem nada a ver com uma suposta ineficiência estatal operacional. Além das empresas estatais, outro instrumento importante para o ajustamento, para a tomada dos custos de ajustamento por parte do Estado é o Banco Central. O Banco Central vai ser um agente importante tomador de empréstimos junto a bancos internacionais nesse movimento de renegociação, da dívida externa nos anos 80. Aqueles depósitos de projetos, associados aos projetos negociados com a FMI, com os bancos internacionais, vão ser depositados no Banco Central. Então, diretamente, o Banco Central vai passar a ser um devedor importante externo. Então, vou ter diretamente diversos custos desses ajustes repassados ao Banco Central. Eles ficam lá depositados no Banco Central, o Banco Central repassa empresas estatais ou os mantém, esses empréstimos, e arca com a remuneração desses empréstimos. Ou seja, o Banco Central também está sendo utilizado como instrumento para o ajustamento externo. Outro elemento importante, como a gente já citou, é a emissão de títulos ORTN, cambial, né? Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, cambial, com proteção cambial. O Banco Central emite títulos da dívida pública interna, e oferece proteção contra a oscilação cambial. Para qualquer oscilação cambial, eu vou repassar isso na remuneração do título. É a mesma coisa de emitir um título com proteção contra a inflação. O Banco Central, por exemplo, fala, eu vou emitir um título que vai pagar 10% de juros ao ano, mais a inflação. Se a inflação explodir, tranquilo, você não vai ter problema nenhum. Eu vou te pagar essa diferença, vou pagar essa variação da inflação no título. Pagar 10% de juros ao ano, mais a inflação. A inflação foi de 10%, então eu te pago 20%. Ou seja, proteger o valor, a sua riqueza, depositada nesse título. Posso fazer a mesma coisa com relação ao câmbio. Pago 10% da taxa de juros no ano, mais a oscilação do câmbio. Como a tendência do câmbio é se desvalorizar, ela desvalorizou 30% naquele ano. Então, paguei 10% mais 30%. Então, protejo o setor privado de quaisquer oscilações no que diz respeito à variação cambial. Isso traz um ônus gigantesco para o Estado, para o Banco Central. Além disso, não obstante, ofereço ao setor privado os depósitos denominados em moeda estrangeira. O que é isso? O Banco Central fala, se você tem uma dívida externa, você tem uma dívida com um agente externo, você, setor privado, você pode depositar aqui os recursos denominados em moeda estrangeira, que eu assumo a cotação de hoje para o momento da liquidação. Então, o que isso significa? Eu sou uma empresa privada, tenho uma dívida de 100 milhões de dólares, que dá 100 milhões de reais hoje, por exemplo. Tenho 100 milhões de reais e deposito no Banco Central. O Banco Central trava. Fala, 100 milhões de reais hoje vale 100 milhões de dólares. Ok. Se daqui 1 ano, 2 anos, a cotação do dólar dobrou, eu teoricamente deveria 200 milhões de reais. Só que, como eu depositei no Banco Central e travou a cotação naquele dia, eu tenho 100 milhões de dólares. Só que eu depositei 100 milhões de reais. Então o Banco Central vai ter que arcar com essa diferença de 100 milhões de reais. De 100 para 200. Ou seja, só um exemplo, né, para ilustrar aqui para vocês. O Banco Central, ele aceita os recursos denominados em moeda estrangeira. Então ele, de novo, internaliza as oscilações na taxa de câmbio.
as tendências de desvalorização. Além disso, esses depósitos em moeda estrangeira servem até como forma de pré-pagamento da dívida externa. Então, o Banco Central, de novo, internaliza. O Estado está internalizando todos esses custos. Tudo isso vai levar a um grande crescimento também da dívida interna brasileira. Dívida interna brasileira. O Estado, ao ser incapaz de tomar novamente recursos externos e financiar externamente, dadas as condições colocadas no cenário internacional, vai redirecionar-se para o financiamento interno. É interessante observar que na década anterior você tinha o argumento de que, no regime militar, logo lá imediatamente pós-golpe de 64, de que havia uma escassez de poupança doméstica, por isso era necessário complementar com financiamento externo, né? Então essa ideia de insuficiência da poupança interna se mostra, como a gente já disse, uma falácia, né? A gente tem um estoque, sim, de riqueza doméstica suficiente para viabilizar o financiamento interno do Estado. Então eu tenho na impossibilidade de financiar externamente, um financiamento interno, vou ter mais uma vez uma pressão no aumento da dívida interna, além da emissão das ORTNs cambiais, além dos depósitos denominados em moeda estrangeira, financiamento geral do Estado, além dos subsídios e incentivos colocados ao setor privado para viabilizar as exportações. Entretanto, para se financiar domesticamente, tem um estoque de riqueza gigantesco, sim, mas o Estado tem que oferecer elevadas taxas de juros reais. Cenário de grande instabilidade, o que vai levar ao aumento ainda da dívida interna, dado elevadas taxas de juros que são exigidas pelo setor privado. E eu preciso oferecer ainda altas taxas de juros com alta liquidez. Do contrário, lembra a discussão da ciranda financeira? Do contrário, não atrai esses recursos. Então, os títulos de dívida pública têm juros altos, liquidez altíssima, curtíssimo prazo, negociados durante toda a noite, e além disso tem proteções contra a desvalorização cambial. Olha que lindo, é o capitalismo sem risco para o capital. O Estado internaliza todos os eventuais problemas do desajuste. Taxas de juros reais alta, proteção contra a inflação, alta liquidez e proteção contra a desvalorização cambial. Como financiando. Isso não precisa ser muito perspicaz para sacar que isso vai bater numa explosão da dívida interna e numa insustentabilidade da capacidade de investimento do Estado que vai bater na crise do desenvolvimentismo, né? Nesse cenário, a gente tem um crescimento muito grande da dívida interna e uma reorganização do padrão de acumulação do setor privado. Qual que é essa reorganização? Fim do desenvolvimentismo. Eu tenho, por um lado, um crescimento baixo e uma grande instabilidade nos anos 80. Uma paralisação, uma redução substancial dos investimentos por parte do Estado. Por outro lado, setor privado. Baixo crescimento, grande instabilidade, paralisação do investimento, oscilações nas taxas de câmbio, explosão da inflação, reação defensiva, setor privado. Por outro lado, eu tenho o Estado oferecendo um conjunto de medidas para ajustar o patrimônio do setor privado. Olha, a ideia é eu não vou deixar o setor privado falir. Eu vou oferecer uma nova forma de acumulação para o setor privado. Para aqueles que são potencialmente exportadores, eu vou oferecer inúmeros incentivos, que poderiam chegar a 60% do valor das exportações, transferindo o recurso para o setor privado. Por outro lado, para proteger o setor privado dos problemas do financiamento externo, eu vou avançar na estatização da dívida, como a gente já falou, oferecendo uma nova dinâmica de acumulação para o setor privado. Além disso, como eu tenho um baixo crescimento, eu tenho uma reorganização das expectativas da economia. As grandes empresas oligopolistas vão se comportar de qual forma? Tem dificuldade de financiamento externo. O Estado está assumindo a dívida, está assumindo os custos, está incentivando a exportação. Por outro lado, ele está oferecendo títulos públicos com alta rentabilidade, protegido da inflação e da valorização cambial.
Tem uma massa de recursos financeiros aqui. Uma economia com baixo crescimento, o que eu vou fazer com isso? Vou alocar essa massa gigantesca de recursos financeiros em títulos públicos. Vou alocar essa massa financeira gigantesca em títulos públicos. Cada vez mais a dívida pública, então, vai ser um instrumento para o ajustamento patrimonial do setor privado. Então, é uma escolha deliberada do Estado de salvar o setor privado, de impedir a liquidação do setor privado. Por quê? Vamos lá, passo a passo. Eu tenho um cenário de impossibilidade de se manter as regras de markup, tenho grande incerteza, incerteza gigantesca. Por quê? Estabilidade nas taxas de juros, nas taxas de câmbio, na inflação, diversos choques nos anos 80. Então, as regras de formação de preço a partir de markup estão muito sujeitas a grandes instabilidades, grandes incertezas. Essas grandes incertezas têm um potencial gigantesco de desvalorização patrimonial, de crise, de liquidação do patrimônio do setor privado. Então, tem decisões paralisadas. Caso o setor público não assumisse o ônus do ajustamento, num cenário de incerteza, de redução do crescimento, de instabilidade, o setor privado também endividado. Caso o setor público não assumisse o ônus do ajustamento, o que aconteceria? Haveria uma enorme liquidação dos ativos reais do setor privado. Uma liquidação dos ativos, uma queima de capital, dado o cenário de crise. Isso levaria a uma queda de preços desses ativos e uma fragilização do setor privado. Ou seja, se o setor público não atuasse, haveria um rompimento da capacidade de valorização de escala ampliada do capital privado. Uma liquidação dos ativos e uma fragilização. O Estado, então, intervém, internaliza os custos do ajustamento, e aqui a gente finaliza o nosso curso. Oferece títulos da dívida pública com alta liquidez, alta rentabilidade, proteção contra variações cambiais, proteções contra variações da taxa de câmbio. É o que a gente vai chamar de moeda indexada. Ou quase moeda. Essa dinâmica de acumulação do setor privado baseada na moeda indexada, na lógica estritamente financeira, vai fazer com que o setor privado saia líquido e ajustado da crise, em posições patrimoniais líquidas e ajustadas. Como ele tem dificuldade de formar preço a partir da lógica convencional, a lógica de formação de preços a partir da crise da dívida da moeda indexada vai ser crescentemente, segundo a interpretação do Beluso e do Almeida aqui, uma lógica de financiarização dos preços. O que é a financiarização dos preços? A generalização da referência à taxa nominal esperada de juros de curtíssimo prazo como critério para ajuste dos preços. Os preços vão ser ajustados a partir da variação das taxas de juros de curto prazo. Dada as elevadas taxas de juros de curto prazo, eu vou ter uma dinâmica de crescimento de preços, dinâmica inflacionária, crescentemente de natureza financeira. Então, a financiarização da formação dos preços, atenção nessa passagem, pessoal,
está relacionada a uma taxa de juros de curto prazo como instrumento para a valorização do capital privado. Está relacionada à inflação. Para finalizar o nosso curso, Beluso e o Julinho vão falar o seguinte: olha, o Estado nega o valor da moeda. Negar o valor da moeda significa admitir a inflação, nega o valor da moeda para afirmar o valor da riqueza privada. O Estado nega o valor da moeda, financiarização dos preços por meio da dívida pública e aumento da inflação. O Estado nega o valor da moeda para afirmar o valor da riqueza privada. Esse é o gancho para a discussão de Economia Brasileira 2. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e a todas.